E aí, pessoal, tudo bom? Estão prontos para resolver mais uma provinha do SSA? Então, vamos lá, né? Terceira fase, o SSA 3. Então, vem comigo. A primeira questão, né? Ele diz assim: a figura apresenta a estrutura química de alguns metabólitos presentes no plasma humano. Sabe-se que 2 desses metabólitos são importantes biomarcadores da atividade renal. O primeiro deles tem um eixo de simetria. Pessoal, vê bem, ele está dizendo que tem um eixo de simetria. É uma molécula simétrica. Um lado dela é igual ao outro. Me diz uma coisa, qual é a única molécula aqui que tem eixo de simetria? Essa daqui, ó. Na verdade, a ureia. Se você olhar direitinho, olha, um lado dela é exatamente igual ao outro, não é verdade? Olha aqui, ó, de um lado dela é exatamente igual ao outro. Então, ela tem um eixo de simetria. Vai ter que aparecer quem? Vai ter que aparecer 3 na resposta, tá? Então, letra E tem 3? Não, então não é letra E. Letra D tem 3? Pode ser. Letra C tem 3? Pode ser. Letra B tem 3? Pode ser. Letra A tem? Não. Então, não pode ser. Aí a gente vem agora para outra pergunta dele. Ele diz assim: enquanto o outro se apresenta também na forma de enol estabilizado, tá? Por ressonância. Então, pessoal, ele está se referindo a enol. Enol a gente só vai ter para fazer o quê? Lembre-se, enol primário entra em tautomeria produzindo aldeído. Não é isso? Tautomeria. Equilíbrio aldo-cetoenólico. Já o enol secundário, ele entra em tautomeria produzindo uma cetona, enol secundário. Então eu te pergunto, onde é que eu tenho um aldeído? Aqui, ó, não tenho, né? Isso aqui é um radical acetato, radical, né? Aqui você tem o quê? Hidroxila, aqui tem uma carboxila, uma amida. Olha, não tem cetona nem aldeído em canto nenhum, exceto por aqui. Você vai ter uma cetona aqui momentaneamente, formando depois a amida, né? Então aqui a gente tem, ó, o grupamento. Então quando eu penso nisso, eu penso logo, opa, se vai ter grupamento cetona, vai ter o grupamento do enol. Então, a resposta da minha questãozinha é 1 e 3. 1 e 3. Onde é que tem aparecendo 1 e 3? Na letra D. Então, primeiro, letra D, 1 e 3. Certo? Esse ano foi o ano da amina, imina, imida, né? Foi um ano, botaram várias questões dessas funções nitrogenadas. Pessoal, olha agora uma questão interessantíssima, a questão 12. Durante o preparo da solução molar de cloreto de alumínio, que é o AlCl3, tá? Ele diz para a gente assim: o laboratorista desconfiou que adicionou água em excesso. Então, você tem aqui uma solução concentrada, não é verdade? E no outro lado, você tem uma solução diluída. Obviamente, né? Se adicionou mais água, vai ficar diluída. Vai formar uma diferença de potencial aí. Aí ele diz: para determinar a concentração da solução preparada, ele usou o sistema representado na figura, e nessa figura ao lado, né? E observou que o voltímetro indicou a diferença de potencial de 0,04 volts. Assinale a alternativa que apresenta a concentração molar da solução problema. Pessoal, você tem aqui um caso clássico de alumínio e alumínio, né? Então, esse potencial aqui, ele vai valer exatamente quanto? Vai valer 0. E isso vai valer 0. Então, o que é que acontece aqui? Pela equação de Nernst, eu vou colocar aqui o potencial dele, 0,04 volts, né? O outro é 0, então vou botar só para botar, menos 0,06 dividido pelo número de mols envolvidos nesse processo. O que ele coloca é a LCl3. Então, raciocine comigo. Alumínio mais 3 envolve o que, pessoal?
3 mols de elétrons para produzir alumínio 0. Então, são 3 mols de elétron vezes o quê? O log, agora sim, da concentração da solução diluída pelo da solução, o quê? Concentrada. Pronto, Gustavo. Era só aplicar a fórmula. Não era bem assim, não, né? Você tinha que ter esse entendimento da estrutura aí. Então, aqui agora, você vai resolvendo a questão. Bora lá? Agora virou matemática. 0,04 igual a 0,06 por 3 dá menos 0,02. Log, pessoal, quanto é a solução diluída? A solução diluída eu não sei. É a minha solução problema, tá? E quanto é a concentrada? A concentrada é 1. Ele deu aqui, ó, 1 molar. Então, agora sim, a gente vem para cá e resolve a questão como? 0,04 menos 0,02 aqui, né? Vezes o log da solução diluída, que é o que eu quero saber. Então, o log da diluída vai ser, olha para aqui, pessoal, 0,04 dividido por menos 0,02. Então, isso aqui vai dar menos 2. Então, como eu sei que é o log de D, então D é quanto? Olha aqui o dado dele, ó. Se x igual a y, então x é igual a 10 a menos y. Então, D é quanto, pessoal? 10 a menos 2. 10 a menos 2 é 0,01 molar. E a resposta, letra A. Então, não foi uma questão tão fácil, né? Você tinha que ter um entendimento técnico para resolver a questão. Não era só aplicar a fórmula, tá bom? Mas vamos embora. Agora tem a questão 13 e 14. E ele diz assim, o tecnécio, de número atômico 43, é um exemplo químico artificial, é um elemento químico artificial muito empregado na medicina nuclear, na forma do isótopo do tecnécio metastável, em exames de imagem. Na cintilografia do miocárdio, esse isótopo é administrado ao paciente e imagens do coração são obtidas a partir da emissão radioativa desse radioisótopo. Uma das grandes vantagens do tecnécio metastável é sua meia-vida de 6 horas. Pessoal, o que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que a amostra se reduza à metade, não é verdade? Aí ele diz assim, que permite que o paciente volte ao convívio com outras pessoas em pouco tempo após o exame. Esse baixo tempo de meia-vida também faz com que o tecnécio, esse M metastável, que quer ser obtido no ambiente hospitalar, né? Isso ocorre a partir do isótopo 99 do molibdênio, cuja série de decaimentos radioativos está representada abaixo. No caso da cintilografia, o paciente é liberado quando as emissões são iguais ou inferiores a 12,5%. Então, pessoal, ele vai partir com 100%, vai partir, né? Vai ter uma meia-vida, vai chegar com 50%, vai ter uma meia-vida 25%, vai ter uma meia-vida 12,5%. Então, são quantas meia-vidas? 1, 2, 3. Então, quanto será o tempo total? 3 vezes o tempo de meia-vida. Quanto é o tempo de meia-vida? 6 horas. Então, vai dar o quê? 18 horas. Então, vamos lá. A primeira resposta dele, 18 horas, que ele pergunta, né? Assinada alternativa, que apresenta o tempo mínimo que o paciente deve ficar afastado do convívio com outras pessoas desde o momento que o radiofármaco do tecnécio metastável foi administrado em um exame de cintilografia do miocárdio. Ele fala que é a partir de quanto? Ele fala aqui, ó, para a gente, de 25, 12,5% a menos. 12,5% a menos. Então, ele partiu de 100, 50, 25, 12,5. 3 meia-vidas, 18 horas. Outro detalhe, pessoal, é a gente perceber aqui, ó, com clareza, que o molibdênio se transforma em tecnécio sem mexer no número de massa, mas também você aumenta uma unidade na carga. Então, isso aqui é uma emissão de beta, né? Do outro, ó,
tecnécio metastável para o tecnécio normal, não também aqui, ó, não mexendo também na carga. Então, isso aqui é porque ele emitiu gama, ficou menos energético, né? E o tecnécio 99, 99, 43, 44 emitiu beta. Então, duas betas e uma gama. Aí ele diz na questão 14, sobre o texto, analise as afirmativas apresentadas a seguir. Veja, a questão 14. Aí ele coloca para você aí. A série de decaimentos apresentada envolve uma emissão do tipo alfa. Não tem emissão alfa. Não é? A gente acabou de ver. B. A série de decaimentos do molibdênio para o rutênio envolve a emissão do tipo beta e duas alfas. Não tem emissão alfa. Lembrando que se o elemento emitir alfa, a massa diminui de 4 unidades e a carga diminui de 2 unidades. C. O isótopo do tecnécio metastável é ideal para a obtenção de imagem devido à emissão constante de radiação alfa. Não há emissão alfa. D. A utilização do tecnécio metastável para a obtenção de imagens está relacionada à emissão de radiação gama, que tem maior poder de penetração e causa menos danos ao tecido. Não. Se tem um maior poder penetrante, não vai causar menos dano. Tá falsa a alternativa. E letra E. Os isótopos do tecnécio metastável e tecnécio possuem o mesmo número de prótons, logo, eles são isótopos, né? Nêutrons, lógico, tem tudo igual, né? E número atômico apresentando diferente apenas da energia, sendo chamados de isômeros nucleares. Pessoal, exatamente isso, né? O metastável está com mais energia, por isso que ele emite gama. Ao emitir gama, ele fica menos energético. Ele fica menos energético, tá? Então, o metastável ele tem uma maior quantidade de energia. Então, a questão 14, letra E, uma questão bem interessante dessa prova da UPE, das duas questões de radioatividade até agora. Mas vamos lá, vamos continuar, tá certo? Ele coloca agora na questão de número 15. Veja, a questão de número 15, ele diz para você assim, ele fala para você assim, na questão de número 15. Ele diz, olha, analgésicos são compostos administrados ao paciente visando diminuir a sensação de dor. No entanto, como toda medicação, deve ser prescrita por médicos. Aí ele fala assim, ó, haja vista que podem ser observadas alguns problemas, como alergias ou causar dependência. Aí ele diz, Ana Maria, Luiz Antônio, Manuel, Priscila e Roberto são pacientes de um mesmo médico que prescreveu analgésicos diferentes. E aí ele fala, abaixo seguem informações acerca dos analgésicos presentes em sua... prescritos para cada um deles, né? Aí, Ana Maria sentia dores intensas e tinha alergia a várias drogas. Legal. Aí ele disse, para ela... Legal não, né? Legal, que eu acabei de dizer. Para ela foi prescrito o analgésico que, comercialmente, é uma mistura racêmica de uma amina terciária. Mistura racêmica. Mistura racêmica é uma mistura dos isômeros destrógenos e levógenos, isômeros óticos. Então, ela tem que ter isomeria ótica. No caso, ela é um aleno, né? Tem duas duplas no mesmo carbono, ou tem carbono quiral. E tem outro detalhe, ela é uma amina terciária. Então, olha para cá. A gente fica entre tramadol e morfina. Porque, ó, morfina é uma amina terciária, tá vendo? O que também acontece no tramadol. E ele não diz mais nada, né? E agora, como é que eu vou saber? Ana Maria sentia dores e tinha alergia a várias drogas. Foi prescrito analgésico e comercialmente uma mistura racêmica. Gustavo, os dois têm carbono quiral? Tem, né? Aqui, ó, você tem um carbono quiral. Concorda comigo? Aqui você tem, ó, um carbono quiral, certo? E por aí vai, ó, um carbono quiral, e aí vai. Então, bora ver se dá para ver mais alguma alternativa disso. Aí ele diz, para Luiz Antônio, foi prescrito o analgésico que tem caráter ácido e é produto da reação de acetilação com o grupo fenol. Tem caráter ácido
E tem a acetilação do grupo fenol. Olha aí, pessoal, grupo acetil, acetila, né? Etanoíla aqui, ó, do grupo fenol. É a S que ele está falando. Então, Luiz Antônio tomou um AS. Eu sei isso, que Luiz Antônio tomou o AS. Mas vamos lá. Aí ele diz, para Manuel, foi prescrito analgésico que possuía função álcool e éter, bem como 5 carbonos quirais. Pessoal, ó, álcool e éter. Aqui, ó, é álcool, aqui é éter. Aqui é álcool, aqui é éter. Mas onde é que eu tenho 5 carbonos quirais? Bora procurar? Bora. Aqui eu tenho 1, 2, 3, não é verdade? Onde é que eu tenho mais, pessoal? Aqui, ó, 3, 4. Tenho 4 carbonos quirais e aqui 5. Tenho 5 carbonos quirais, coisas que eu não tenho no tramadol. Então, resolvi nosso problema. Quem tomou o tramadol foi Ana Maria. Ana Maria. E o outro que tem as mesmas características, mas tem 5 carbonos quirais, quem tomou foi o nosso querido quem? Manuel. Manuel. Olha aí, tá vendo você? Aí ele diz agora, o analgésico prescrito para Priscila tem um grupo amida em sua estrutura e uma solução aquosa saturada desse fármaco tem pH ácido. Então, para Priscila, tem grupo amida em sua estrutura, amida, e uma solução aquosa tem pH ácido. Olha aqui, grupo amida e é um fenol. Um fenol tem pH ácido. Então, aqui é para Priscila. Então, vamos ver se dá para responder já? Vamos lá. Então, primeiro, considerando as informações dadas, assinale a alternativa que apresenta analgésico prescrito para Ana Maria e Luiz Antônio. Pessoal, Ana Maria, tramadol. Luiz Antônio, AS. Então, vamos logo ver. Ó, Ana Maria, tramadol. Então, morreu aqui, morreu aqui, morreu aqui. E o outro, AS. Certo? Agora, Manuel e Priscila. Vamos ver Manuel e Priscila? Olha aí. Manuel foi qual? Manuel foi morfina e Priscila paracetamol. Então, Manuel foi morfina e Priscila paracetamol. Então, morfina, paracetamol e, por último, dipirona sódica. Tá certo? Que acabou a resposta sendo letra C para a questão de número 15. Né? Só achar aqui Luiz Roberto, que eu não achei, tá? Ele fala aqui, né? Para Manuel foi prescrito um analgésico, funções tal, o analgésico prescrito para Priscila tem um grupo amida, substitui solução aquosa saturada desse fármaco. Não vi aqui ele falando de Roberto, né? Mas para Roberto, então, deve ser o que sobrou aí da história. Certo? Então, questão resolvidazinha, bem tranquila para a gente, né? Vamos embora? Não tá boa a prova? Questão 16. O ácido metanóico é comumente conhecido como ácido fórmico, certo? Por ser responsável pelo ardor, pela coceira sentida na região da picada por formigas. Ele também é muito importante para a indústria, principalmente para a fixação de cores em tecidos e cortumes, possuindo uma especificidade que o torna quimicamente importante. É o único ácido carboxílico que reage com alquenos para formar ésteres formeados. Atualmente, a sua produção ainda segue a técnica de Berthelot, em 2 etapas. A primeira começa a partir da reação entre o monóxido de carbono e o hidróxido de sódio em alta temperatura e pressão elevada, formando um produto orgânico, que em seguida, na segunda etapa, reage com ácido sulfúrico. Então, vê bem, pessoal. A questão 16, questão de reação orgânica, né? Eu tenho aqui CO com NaOH. Isso aqui, pessoal, ó, é o quê? Isso é um sal, tá? Só para a gente se organizar aqui, ó. O nome desse salzinho aqui é metanoato de sódio, tá? Que é o ácido metanóico. Então, metanoato de sódio. Só que o ácido metanóico, né, o da formiga, então a gente chama de formidato.
ato de sódio. Então, ele é o produto orgânico formado inicialmente. Tá certo? Então, você tem ele sendo o produto orgânico formado inicialmente. Aí ele diz, na segunda etapa, 2 mols de formiato de sódio reagem com ácido sulfúrico, dando o ácido, né? O ácido fórmico. Isso aqui é o ácido fórmico, ó. C-OOH-H. Não é? Isso aqui é o ácido fórmico ou ácido etanóico, certinho? E aí, liberando também o sulfato de sódio. Aí ele pergunta, esse processo é... Vê, pessoal, na questão 16, ele diz, o produto da primeira etapa é um sal, verdade. Nomeado metanoato de sódio, verdade. Que na segunda etapa, o ácido fórmico por reação de hidrólise. Verdade também, não é? Como é que você sai do sal e chega no ácido? É por hidrólise. Então, você tem a letra A como resposta. Letra B, o produto da primeira etapa é um sal, nomeado carbonato de sódio. Não tem sentido. Não é? O carbonato de sódio, ele aparece em nenhum momento aí. Carbonato de sódio, a fórmula é Na2CO3. Aparece sulfato de sódio, e na segunda etapa. 3. O produto da primeira etapa é um intermediário instável que, na presença de ácido sulfúrico, reage por substituição e forma ácido fórmico. Pessoal, vê bem, ele não está sofrendo substituição e nem é instável, né? Ele é um sal. Sal vira ácido por hidrólise. Então, tá falso. Letra D. O produto da primeira etapa é um éster. Não, hein? Não tem sentido. Éster teria que ter o grupamento C-O, né? Que não está acontecendo. E letra E. O produto da primeira etapa é uma base orgânica. Também não, né? Produto não. Então, você tem aí, lembrando que as bases orgânicas são as aminas. Então, a resposta da questão, letra A. Pessoal, chegamos agora, eu acho que na melhor questão da prova, tá? Não, sem dúvida nenhuma, a melhor questão da prova. E essa daí vai dar um tempinho pra gente, viu? Essa questão é muito legal. Embora eu ache que, veja bem, pessoal, não foi muito boa a maneira como ele perguntou. A pergunta deixou um pouquinho em dúvida o que ele queria e como ele queria, tá? A ideia da questão é maravilhosa, a questão é muito interessante, mas o aluno teve, sem dúvida nenhuma, dificuldade na percepção do que ele queria. Ele diz assim, comprimidos contendo íon ferroso, que é o ferro mais 2, são recomendados como droga para tratar anemia. Visando determinar o teor de íon férrico nos comprimidos desse fármaco, um químico dissolveu uma cápsula desse fármaco e a submeteu à eletrodeposição, usando uma intensidade de corrente igual a 10 A por um tempo de 530,75 segundos. Ele diz que resultou na eletrodeposição de 1,40 gramas de ferro metálico. Considerando apenas o teor de ferro contido na cápsula analisada, analise a alternativa que apresenta o percentual em massa de íon férrico presente na amostra. Pessoal, eu vou precisar abrir uma folha aqui para a gente, tá? Então, vamos aqui inserir uma página. Deixa eu botar a páginazinha daquela cor que a gente sempre usa para ficar mais organizado, né? Pronto, aqui está. Vê, pessoal. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui comigo é que você tem o quê? Ferro no comprimido. Não ficou muito claro, mas tem ferro mais 2. E tem também o quê? Ferro mais 3. O ferro mais 2, para dar ferro 0, que ele falou, ganha 2 mols de elétron, vira ferro 0. E o ferro mais 3 mols de elétron, dando ferro 0. Certinho? Vê bem, pessoal, outro detalhe que é fundamental para a gente é você lembrar que isso aqui vai dar um número de mol de ferro
mais 2. E aqui o número de mol de ferro mais 3. Na verdade, no comprimido eu tenho esses dois íons. Me diga, quanto é a quantidade de carga que eu vou ter aqui? Aí, ó, matematicamente você já conhece, né? A fórmula física Q igual a I vezes T. Quem é essa quantidade, então? Quem é I? Ele falou na questão que era 10 amperes. E o tempo ele falou que era 530,75. Então a quantidade de carga é 5.307,5 coulombs. Estou filando a conta aqui, obviamente, né? Então, vem mais um pouquinho. Pessoal, o que é um Faraday? É a carga de um mol de elétrons. Então, 96.500 coulombs tá, para um mol de elétron. Só que eu não tenho 96.500 coulombs. Eu tenho quanto? 5.307,5 coulombs, que vai dar X. Então, X vai ser exatamente 0,055 mols de elétrons. Legal? Todo mundo chegou nisso? Pronto, pessoal. Então, agora a gente pode começar a resolver a questão. Vamos resolver? Bora. Eu sei que a massa de ferro mais 2 do íon ferroso mais a massa do íon férrico, certo? É igual a 1,40 gramas. Assim como o número de mol de ferro mais 2 mais o número de mol de ferro mais 3, tá? É igual a 0,025 mols. Certinho? Então agora vamos embora. Pessoal, quem é então que eu vou trabalhar aqui com você? Número de ferro mais 2, número de ferro mais 3, número de ferro, e só é substituir. Onde tem aqui, ó, número de mol, eu vou botar o quê? Aqui, ó. Número de mol de ferro mais 2. Trabalhosa, vai ser trabalhosa, tá? Mais número de mol de ferro mais 3 igual a 0,025, certo? E onde tem a massa, eu vou botar 2 vezes o número de mol, não é, de ferro mais 2. Mais, quanto é o outro? Ferro mais 3, né? 3. 3 vezes número de mol de ferro mais 3, igual ao número de mol total que a gente viu que era quanto? 0,055. Fiz o sisteminha, tá? E daí eu tiro agora direto para você que o número de mol de ferro mais 2 é igual a 0,025 menos o quê? Número de mol de ferro mais 3. Então, vamos 2 vezes 0,025 menos número de mol de quem? De ferro mais 3, muito grande a questão, né, pessoal? Mais 3 vezes número de mol de ferro mais 3, igual a 0,055. Pô, Guga, que questão chata, né? É grande, é grande. Não é chata não, mas é grande. Aí vem para cá, ó. Vamos lá? Deixa eu botar outra cor aqui para não ficar tom sobre tom o tempo todo. Ó, fazendo essa continha, número de mol de ferro mais 3 é igual a quanto? 0,005 vezes 1 mol, que é 56 gramas, que é um mol de ferro, né? Isso aqui dá 0,28 gramas de ferro mais 3.
Certo, Gustavo. E daí? Aí agora eu faço 1,40 gramas é quanto? 100%. Logo, 0,28 gramas é X. Quanto é X? 20%. E aí a questão está resolvida. Fácil? Longe de ser fácil. Nem pensamento de ser fácil essa questão é. Tá? Então, resposta dela, 20%. Vamos lá, vamos fazer agora a questão 18. Veja, edulcorantes são compostos utilizados para adoçar bebidas e alimentos, sendo frequentemente seu uso para substituir o açúcar comum. Sacarose. Um edulcorante comercial usado em dieta de baixo teor calórico é a sucralose, pois tem poder adoçante 600 vezes maior do que a mesma quantidade de sacarose. A produção de sucralose ocorre a partir da reação de cloração da sacarose. Sacarose e sucralose são sólidos a temperatura ambiente, cujas estruturas são apresentadas abaixo. Então, aqui, ó, eu tenho na sacarose um OH, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho pontes de hidrogênio a partir de 8 hidroxilas. 8 hidroxilas. Certo? Agora, quando eu vou analisar a outra estrutura dada, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho pontes de hidrogênio a partir de 5 hidroxilas. Lembrando que cloro não forma ponte de hidrogênio, tá? E 3 OHs foram substituídos. Aí ele diz na questão de número 18. Considerando as informações representadas e as forças intermoleculares possíveis, a dar a alternativa correta. A sucralose forma mais ligações de hidrogênio que a sacarose. Claro que não, né? Sucralose é essa daqui, tá, pessoal? Então ela forma menos, né? Falso, tá? Não tem sentido a questão 18, a letra A. Letra C. A sucralose, devido à adição de cloro, é mais solúvel em água que a sacarose. Também não, né? O OH dá uma maior quantidade de pontos de hidrogênio e maior solubilidade. D. 600 gramas de sacarose tem a mesma quantidade de matéria que em 1 grama de sucralose. Não, né, pessoal? Eles têm massas moleculares muito próximas para que uma diferença tão grande fosse determinada. Não tem, não. Falso, né? E letra E, em relação ao composto de partida, que é a sacarose, a reação de síntese da sucralose altera o número de carbonos quirais. Não, porque você tem a estrutura sendo mantida, né? Você vai ter, não vai repetir nenhum elemento igual dos carbonos. Então, continua tendo o mesmo número de carbonos quirais. Então, aqui, ó, esse carbono é quiral. Deixa eu mudar aqui a cor. Deixa eu botar aqui um verde. Ele é quiral? É, continua quiral. Ele é quiral? É, continua quiral. Ele é quiral? É, continua quiral. Tá certo? E aqui, ó, continua quiral, entendeu? Continua quiral, continua. E assim vai sucessivamente. Então, tá falsa a letra E. Então, a resposta é a letra B. Vamos ver ela? O ponto de fusão da sucralose é menor que o ponto de fusão da sacarose. Então, pessoal, falso, né? Ponto de hidrogênio altera o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E a sacarose tem maior ponto de ebulição. Aí ele diz que o ponto de fusão da sucralose é menor. Não, ele é o quê? Maior. Então você entende que quando você tem, no caso aí, a sucralose, ela tem menos pontos de hidrogênio. A sucralose tem menos pontos de hidrogênio. Então ela tem o menor ponto de fusão e o menor ponto de ebulição. Bem claro, quem tem menos ponto de hidrogênio tem menor ponto de fusão e menor ponto de ebulição.
Vamos ver a 19. Olha aí, pessoal, 19 é uma questão muito legal, tá? Vamos ver a 19. Ele diz, observe a equação química a seguir. Pessoal, se você tem um anel aromático e ele continua, então essa reação é uma substituição, onde o hidrogênio vai trocar de posição, tá certo? E vai entrar o C-O-Cl, ó, o HCl sai juntamente com o hidrogênio e aqui, ó, há uma substituição, que é a reação típica do anel aromático. Então, essa reação é uma substituição. Aí, vê bem, o que é que está acontecendo? Isso aqui, ó, esse radical, CH3, C dupla O, ó, isso aqui é um radical acila, não é isso? Então, isso é um radical acila. Então, a substituição é também pelo radical acila. Então, é uma acilação. E ela acontece, pessoal, na presença, olha, do cloreto de alumínio. Cloreto de alumínio, que é um ácido de Lewis, que vai clarificar isso aqui como a reação de Friedel e Crafts. Então, a questão de número 19, letra C, substituição chamada de acilação por culpa do grupo acila e de Friedel-Crafts devido ao ácido de Lewis. Questão bem direta, bem tranquila. E a questão 20? Poxa, a questão 20 é muito legal, né? HDL, lipídios de alta densidade, e LDL, lipídios de baixa densidade. São dois parâmetros importantes para a avaliação clínica, sendo dosados no sangue do paciente. Do ponto de vista bioquímico, essas estruturas são lipoproteínas, formadas por uma camada proteica na parte externa e contém lipídios e o colesterol no seu interior. Por isso que ela tem uma natureza de tanto ter uma parte polar como uma parte apolar, não é? Porque os lipídios são totalmente apolares, né? Você também vai ter o colesterol, ele é apolar. Aí ele diz, sabe-se que a camada de um polímero natural, cujos monômeros são aminoácidos, e que a densidade dessas lipoproteínas é inversamente proporcional à quantidade de colesterol. Então, pessoal, quando ele tem alta densidade, é porque ele tem uma baixa quantidade de colesterol. Aí ele diz, considerando ou considere as informações apresentadas e assinale a alternativa correta. Lipídio apresenta um triéster solúvel. Pessoal, olha o tamanho dessa cadeia aqui. Ela é totalmente, né, insolúvel. Gordura é solúvel em água? Não, né? Ela é insolúvel, está totalmente errada a letra A. O HDL possui um teor maior. HDL, olha, pessoal, alta densidade. Alta densidade quer dizer o quê? Baixo teor. Lembra? Ele falou no texto. Olha aqui. Ele fala aqui, ó. Ele diz aqui, tá? Quando ele fala, nesse caso, daqui, ó. Sabe-se que a camada de um polínio e tal. Aí ele diz aqui, ó. E que a densidade dessa lipoproteína é inversamente proporcional à quantidade de colesterol. Então, a alternativa B está falsa. C. Quanto à sua estrutura, o colesterol é um álcool de cadeia mista saturada. Basta tu olhar aqui, ó, pessoal. Isso aqui, ó, pode ser até um álcool, né? Mas é insaturada a cadeia dele. Tem uma dupla insaturação, dupla ou tripla. O sangue é um meio aquoso e a presença de colesterol deve ser ligações de hidrogênio. Pessoal, tem um OH só, né? Que o colesterol não mistura com a água. O que me faz com que ele misture com os líquidos do sangue não é ele em si, mas é porque ele está numa lipoproteína, tá? Que tem uma porção polar, solúvel em água, e na parte interna, né? Na parte interna, e uma porção apolar, que é onde está o colesterol. Então, vê bem, o colesterol fica por dentro, né? O colesterol fica por dentro e a lipoproteína fica ali por fora, que consegue se misturar com a água. Então, a resposta, a letra E, para essa questão. Olha aí, pessoal, uma prova que deu para a gente resolver com uma certa tranquilidade, né? Tirando aquela questão de eletrólise que eu acho que a gente devia fazer ela de novo.
Depois eu faço, tá? Um beijo para vocês. Valeu, pessoal.